Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês. Hoje nós vamos começar uma nova jornada. Vamos percorrer uma caminhada longa em uma epístola ou carta ou um livro do Novo Testamento. Esse livro ele já está no meu coração há algum tempo. Eu estou relutante de expor por causa da dificuldade. É um livro que a gente tem que ter muita familiaridade com o Antigo Testamento, então é por isso que a gente vai passear bastante no Antigo Testamento também, no decorrer das exposições. Então abra a Bíblia de vocês no livro de... Qual que é o livro que mais fala do Antigo Testamento? Vocês foram salvos pelo Valdeir. Então Hebreus, abram a Bíblia de vocês aí em Hebreus. Pode abrir no capítulo 4 de Hebreus. Eu vou fazer uma introdução da carta, um panorama. Então eu não vou fazer uma exposição do texto em específico. Então mantenha ela aberta, a gente vai ler alguns versículos na dinâmica aqui, para que eu e você possamos ter uma visão geral, ou uma visão panorâmica da carta. Porque às vezes, meus irmãos, o que acontece com a leitura bíblica é porque você não conhece o contexto que foi escrito, a data que foi escrito, alguns detalhes que são fundamentais para que a leitura, além de se tornar mais interessante, ela se torne mais compreensível. Então esses detalhes aqui é para que a gente possa olhar para a carta, começar a familiarizar com ela, e a gente vai passear nela por um bom tempo. Então a carta tem 13 capítulos, carta de Hebreus, quero começar lendo com vocês, capítulo 4, dos versos 14 até o verso 16. Então a Bíblia diz assim, Hebreus, capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Pai, nos abençoe durante a exposição que iremos fazer dessa carta. Iremos gastar um bom tempo durante o ano. Que o Senhor esteja nos capacitando, abrindo os nossos ouvidos, a nossa mente. Assim como Paulo orou para que o Senhor trouxesse sabedoria, revelação da parte do Senhor a respeito daquilo que ele estava escrevendo em Efésios, faça aqui no meio do nosso povo, meu Deus. Traga discernimento, sabedoria, para que nós possamos juntos caminhar junto à sabedoria do Senhor que se revela através dessa carta aos Hebreus. Pai, seja conosco, nos abençoe, nos capacita e fale conosco, Pai. Nos transforme, nos exorte, nos consola por meio da Tua palavra. Se oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para que a gente possa entender toda essa dinâmica, a gente precisa de olhar algumas coisas. E no primeiro século, lá na época que tudo começou, primeiro século ali, a partir do nascimento de Jesus, os primeiros cristãos, esses cristãos, eles eram e estavam vulneráveis. Então, era uma minoria frágil e desprotegida. E essa galera, esse povo, eles estavam enfrentando perseguições e injustiças. Então, a crueldade era a regra da vida e compreender essa realidade é crucial. Você tem que entender aquilo que o autor tinha em mente quando ele escreveu para os primeiros ouvintes. Então, entender isso, essa realidade é imprescindível. Afinal de contas, eu e você, nós tendemos a romantizar o cristianismo a ponto de nós nos enxergarmos como uma elite sofisticada, como um povo melhor do que os outros, como um povo privilegiado. Nós achamos que somos protegidos, nós achamos que teremos que ser sempre bem-sucedidos. Então, nós acreditamos que as nossas convicções devem garantir privilégios
E isso é uma ilusão perigosa. Então, hoje eu e você, nós vivemos totalmente diferente do primeiro século. Nós temos as nossas próprias escolas evangélicas e cristãs, nós temos as faculdades, universidades, nós temos hospitais, orfanatos, abrigos, né? E muitas vezes templos suntuosos, bonitos, coisa linda mesmo, coisa que a gente se orgulha de ser crente e aquilo pertencer a nós, né? Nós já dominamos tecnologia e a gente tem utilizado ela. Até aqui na igreja, nas minhas férias, eu vi relato de alguém que tem me escutado, que eu nunca achei que escutaria. Alguém que não vai na igreja, alguém que não frequenta a igreja, mas está ouvindo. E isso é bom, porque de uma certa maneira a gente, né, não de maneira tão impactante como a gente precisaria, mas a gente está caminhando para isso. Muitas pessoas têm usado a tecnologia para difundir o cristianismo. Então isso é bom para nós. E hoje a gente tem uma vida própria, a gente tem uma coisa própria. O crente, ele tem até como se fosse uma língua própria, né? O crentez. A gente tem um jeito de falar, a gente tem um jeito que a gente se entende. Hoje, por exemplo, nós temos boas e excelentes editoras, mas muitas. Então nós temos muita coisa boa sendo produzida diariamente para que cada vez mais chegue informação, chegue consolo, chegue exortação, material e mais materiais para mim e para você. Você abre o YouTube, você tem maravilhosos sermões, aulas maravilhosas, você tem podcast, você tem Spotify. Meus irmãos, nós temos tudo que a gente nunca pensou em ter. E a gente tem mais do que a gente precisa, né? A gente foi além do necessário. Por exemplo, a gente tem até filme. Crente hoje produz filme, e excelentes filmes. Quem diria, eu quando era menino, tinha meus 15 anos, que a gente ia falar que um crente ia fazer um filme e ele ia lotar um cinema comum. Isso nunca passou na nossa mente. Hoje, você vê, hoje o cinema, ele esgota uma bilheteria para assistir um filme evangélico. Então, isso é bom. Isso é maravilhoso. E com isso a gente se torna um pouco autossuficiente. Já não estamos mais interessados. A coisa mudou tanto que não existe crente mais na rua. Às vezes a gente é até confrontado com um crente antigo, fala, vocês não evangelizam mais, você não bate porta em porta. E realmente a coisa mudou. Você não tem crente mais nessa dinâmica. Principalmente nesses centros onde chegou um pouco mais de recurso, a coisa é diferente. Então isso tudo é novidade. Mas ainda assim, nós temos que reconhecer, meus irmãos, que por mais que nós vivamos em tempos de privilégio, em localidades de bastante privilégio, em país de bastante privilégio, nós temos que reconhecer que o cristianismo, ele ainda enfrenta hostilidade aberta. E a perseguição é uma realidade atual. Por exemplo, em 2023, se você olhar o site, tem até uma revista da Missão Portas Abertas, elas indicaram que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição em 50 países monitorados. Isso representa aproximadamente 4,5% da população mundial, que hoje está batendo a casa dos 8 bilhões. Então, para a gente ter uma noção, estima-se que entre 50 e 60 países apresentem hostilidade significativa, variando em intensidade e contexto. Então, é uma realidade perseguição por ser crente. Então, isso representa, meus irmãos, cerca de 1 em cada 7 cristãos no mundo, 14,3%, e em locais como o continente africano e o Oriente Médio. Por exemplo, na Nigéria, a perseguição ao cristianismo ela é ferrenha. Eles trancam crente dentro da igreja e botam fogo do lado de fora.
E isso aconteceu agora há poucos dias. Então isso lá é muito comum. Então essa hostilidade, ela varia nesses países, desde uma repreensão governamental até violências extremistas e da própria sociedade. Mas eu e você, nós somos brasileiros. No nosso país, pelo menos teoricamente, o cristianismo ainda não enfrenta uma perseguição aberta. Isso é bom, porque nós temos uma Constituição que garante esse direito de culto para nós. O artigo 5º da Constituição, ele estabelece para mim e para você direitos fundamentais. Por exemplo, ele vai dizer assim no inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. No inciso 7 vai dizer assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e assegurar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, quando a gente olha, no Brasil, pelo menos por enquanto, não há perseguição aberta no cristianismo. Se alguém chegar ali e tentar bagunçar o nosso culto, a gente pode chegar a polícia, chamar a polícia, ele vai ser preso, ele vai responder por isso. Isso é maravilhoso. Nesses tantos países, mais de 360 milhões de irmãos nossos não têm esse mesmo privilégio. E é interessante que a última estimativa, até do Portas Abertas mesmo que eu estava lendo, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja perseguida. Irmãos que ficam desesperados para se reunir, para se encontrar onde nem pode. E às vezes nós vivemos num contexto, é por isso, meus irmãos, que eu e você temos que começar a orar para que Deus gere em nós uma indignação santa pelo modo que a gente vive, pelo modo que a gente fala, pelo modo que a gente toma conta da nossa vida de uma maneira geral. Porque se o nosso cristianismo não nos incomoda, tem alguma coisa errada. A gente está confortável com a vida que a gente leva. Se você vem para a igreja, tudo bem. Se você não vem, tudo bem. Se você esqueceu de orar, tudo bem. Se você cometeu um pecado, tudo bem. E meus irmãos, lembra, nós temos o Espírito de Deus em nós. A gente tem que orar, Senhor, gere essa convicção de pecado em mim, gere essa indignação santa para que eu tenha repulsa aos meus pecados, ao meu estilo de vida, aos meus padrões de pensamento e de vida que não sejam da palavra do Senhor. E por causa dessas regalias que nós temos, onde a gente pode cultuar ao Senhor todos os dias. Se a gente quiser fazer 24 horas de oração, 365 dias de igreja aberta, nós podemos. Se a gente não incomodar os vizinhos com a barulheira, a gente pode ficar 24 horas ligado. Olha que bênção. Enquanto irmãos nossos têm que cultuar escondido, cantar baixinho. O cara não pode bater uma palma, não pode dar glória a Deus. Então essa é uma realidade. Talvez é por isso que a carta aos Hebreus pareça tão distante para nós. Talvez é por isso que a carta aos Hebreus não chame tanto a nossa atenção. E ela foi escrita para pessoas que estavam nas ruas. Pessoas, meus irmãos, que haviam perdido violentamente as suas casas, entes queridos, e estavam à beira de perder até as suas vidas. Essa carta foi escrita para gente que estava sendo perseguido, e perseguição ferrenha. E esses irmãos aqui não contavam com esse apoio do governo, de uma religião organizada como nós temos, de uma polícia que nos protege, de uma Constituição que nos garante todos esses direitos. Então é nesse cenário aqui que a carta trouxe palavras profundas e um grande simbolismo do Antigo Testamento, oferecendo para mim e para você âncora de esperança para que nós vivamos uma vida completa. E mesmo assim, essa carta é escrita numa dinâmica de total vulnerabilidade, onde as pessoas estavam vivendo à beira do naufrágio, desespero total. Eu e você não sabemos o que é isso.
Por exemplo, quando nós abrimos lá em Hebreus 6, verso 18 a 20, você que está com a Bíblia aberta, olha o que o texto vai dizer. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus irmãos, a esperança em Cristo aqui, o autor sempre vai arremeter para Cristo. Ele é a âncora firme e segura para as almas desses crentes aqui, que navegavam em tempos sombrios, tempos de perseguição. Já pensou você que trabalhou tanto na vida, que você conseguiu uma casa, um carro, talvez ou a casinha de aluguel, e vem uma perseguição contra os cristãos, e você se encontra do outro lado do país, só, sem nada. Se você estiver com seus filhos e sua família, graças a Deus por isso. Você não tem direito, você não tem recurso, você não tem como reclamar. Essa era a situação. Essa carta vem para acalmar, consolar esses irmãos que viveram terríveis coisas. Eles não tinham só problema de casamento, eles não tinham só problema com os filhos. Não, meu irmão. Tinham problemas graves, problemas que eles eram vítimas, só porque eram crentes. Você já imaginou, você consegue conceber a gente, nós que somos brasileiros, alguém entrar dentro da sua casa, te tirar de lá à força? Você tem noção? Tomar seu carro, tomar seus bens, falar, isso não é seu mais. Você não consegue nem digerir esse negócio. Então é o que estava acontecendo. Então, em meio a tudo isso, o autor ele escreve para esses irmãos dizendo: Cristo é a esperança, é Cristo, Jesus, Ele que é o sacerdote, Jesus é superior, Jesus ele é melhor. É Ele que sustenta a fé, dá a esperança. E é a única maneira de seguir adiante com amor. Aí você olha de novo. Hebreus 4, 14 do 16, como nós já lemos. Vou ler de novo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as nossas coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É Cristo que capacitava, que perdoava, é Cristo que impulsionava esse povo. A coisa estava difícil, mas olhe para Cristo. Ele sofreu, ele foi tentado, resistiu sem pecado. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso Deus. Então, quando lemos, meus irmãos, a carta aos Hebreus sobre essa perspectiva, ela revela uma nova dimensão. Então, em vez de você e eu temermos essa densidade teológica e subestimar as riquezas, de detalhes sobre as sombras que ela aponta do Antigo Testamento, nós precisamos de respeitar e amá-la, porque o conhecimento da carta vai fazer isso comigo e com você. E nós entendemos que ela foi escrita para crentes, especialmente para judeus convertidos a Cristo que estavam à deriva. Alguns já estavam afundados em total desespero. Você já parou para isso? Então, nós precisamos de entender um pouco o contexto histórico e o propósito. O que é o contexto histórico? O que estava acontecendo? Então, leitura e compreensão se tornam mais ricas do texto bíblico quando nós entendemos o contexto histórico e o propósito do autor, quando você vai ler qualquer livro das Escrituras. E isso é verdade nos documentos bíblicos. Se você não sabe o porquê, o destinatário e todas essas informações que são importantes, aí por isso que está cheio de crente falando assim, a Bíblia é sem graça, eu não entendo. Você não entende porque, por exemplo, a maioria das nossas Bíblias, ela tem ali, no começo dos livros, um resumo. Ela tem
essas informações que são imprescindíveis para você começar a entender o texto bíblico. Então é por isso que antes de nós mergulharmos, de entrarmos mesmo na carta aos Hebreus, eu e você precisamos de responder algumas perguntas que são essenciais. Por exemplo, quando essa carta foi escrita? Quem que é o autor? Para quem que a carta foi dirigida e por quê? Qual que é o gênero literário? Isso aqui é extremamente importante, é esquecido pela igreja. Porque o que é gênero literário? A Bíblia, ela foi escrita, ela tem narrativa, ela tem carta, né, que é a epístola, ela tem texto profético, ela tem poesia. Então você não pode interpretar poesia da mesma maneira que você interpreta narrativa. Porque você vai olhar para Cantares, que é um livro poético, ele vai dizer, amada minha, como és bela, é mais formosa do que as éguas de Salomão. Mas é um texto poético, você não pode interpretar de maneira literal, senão você fala assim, rapaz, o cara aqui chamando minha mulher de égua, ou chamando a mulher dele de égua. Então, é poesia. Quando você vai olhar narrativa, Atos é um texto bastante narrativo, ele está dizendo, fulano estava ali, foi para lá, então ele está mostrando e dando marcações nas ações dos personagens, isso que é importante na narrativa. Então, o contexto histórico, o gênero literário é importante para que a gente possa compreender melhor a carta. Então, parábola, por exemplo, como nós vimos, cheio de metáforas, cheio de essa dinâmica que você tem que olhar com mais cuidado, porque senão você toma a carroça na frente dos bois e interpreta o texto de qualquer maneira. E é por isso que a gente vê aberrações e aberrações. E o mais importante, o tema e a mensagem de Hebreus. Então essas são perguntas cruciais que eu e você precisamos compreender e compreender esses aspectos, mesmo que de forma panorâmica, ampla, e vai nos ajudar a captar a essência do texto, meus irmãos, para que a gente possa observar. Então, quando, que data a carta foi escrita? Então, o autor aqui, ele testemunha que eles chegaram à fé em Cristo pela pregação daqueles que ouviram a Jesus. Olha lá, Hebreus 2, 3 e 4. Olha o que o texto de Hebreus 2, 3 e 4 vai dizer. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então observe, ele está mostrando para nós aqui que quem escreveu a carta foi alguém que ouviu dos apóstolos. Não é assim que ele coloca? Tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, então Jesus veio, ensinou, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então Jesus falou para os apóstolos que a ouviram de Jesus e alguém dos apóstolos ensinou a essa pessoa que está escrevendo. Então, um detalhe importante aqui que a gente tem que aprender no texto bíblico, você já ouviu e vai ouvir isso constantemente. As pessoas falam assim, mas por que esse texto bíblico está no cânon e esse texto aqui não está na Bíblia? Ou a Bíblia católica que tem alguns livros que a gente... Então, o texto bíblico, meu irmão, é uma prerrogativa para ser texto canônico, inspirado por Deus, era alguém que escreveu sendo apóstolo ou alguém que andou com os apóstolos, alguém que estava perto com os apóstolos. Então observa, ele está narrando aqui que ele ouviu diretamente dos apóstolos. Ele não vai falar quem, mas o Senhor veio, falou e nós ouvimos daqueles que ouviram do Senhor. Então, todo o texto bíblico que você vê nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já vem entregue para nós, pelos judeus, tem essa prerrogativa. Então, quando você vê aqueles livros que não são canônicos, que mesmo que tem lá sobrando na Igreja Católica, não são livros nessa perspectiva. E quando você vai ler, eles não têm coerência nenhuma. Então, olha o que ele vai dizer lá em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias,
os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que eles tiveram. Olha que maravilha. Então, quando a gente lê o texto com mais cuidado, você vai lá, você vem aqui, você vê algumas marcações que são importantes para nós. Então, os leitores de Hebreus eram cristãos há algum tempo, e o bastante para mostrar maturidade. Lembrem-se dos vossos guias. Ele vai exortar na carta. Eu queria falar a vocês como homens bem nutridos, mas eu tenho que falar com vocês como meninos. Vocês têm que beber o leite espiritual. Por quê? Porque no contexto de perseguição, o autor vai exortar eles. Vocês estão fraquejando, mas até a hora de exortar tem que ser com mais calma, porque eles não aguentam a exortação. O próprio autor de Hebreus vai falar assim: ei, não desmaiem quando você for exortado. Ei, não fraqueje. Porque é perseguição, é sofrimento, são coisas terríveis que eles estão sofrendo. A vida não está fácil. Então, quando você olha o autor, ele está querendo encorajar, ele está querendo exortar, mas ele está consolando, e vamos que vamos. Essa é a dinâmica. Então, isso aqui que está escrito aqui sugere que esses eram crentes que já tinham se convertido há pelo menos 10 anos. Então, provavelmente, meus irmãos, essa carta ela foi escrita entre o ano 60 e 70, antes da destruição do templo de Jerusalém, porque a própria carta aos Hebreus ela faz algumas menções a sacrifícios, a coisas que aconteciam no templo. Então, outro ponto importante aqui, olha o verso 23 do capítulo 13, ele vai dizer assim, ó: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo, os verei. Então, Timóteo, meus irmãos, era bem jovem quando Paulo pregou lá em Listra, por volta dos anos 50. E Lucas chama ele lá em Atos de discípulo aprendiz. Então, provavelmente, nessa época, Timóteo era um adolescente. Então, o autor de Hebreus aqui, ele parecia familiarizado com o encarceramento de cristãos, com cristãos que eram perseguidos e eram presos. Então, algo aconteceu nessa época que intensificou a perseguição, e se essa carta foi escrita, o que tudo indica, entre 60 e 70, quem que era o imperador romano? Qual foi o pior imperador romano? Mau. Nero. Então, imagina o que esses nossos irmãos, eles nos sofreram. Então, tudo isso aqui, quando a gente olha para a carta, aponta que essa data, provavelmente, da carta foi escrita entre 68 e 69 depois de Cristo. Então, mais ou menos essa é a datação da carta. E qual é o autor? Então, a maioria das epístolas do Novo Testamento, quando você olha Paulo escrevendo, eu, Paulo, servo do Senhor, escrevo a vocês de Coríntios, ou Paulo escreve a vocês, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso. Então, a maioria das cartas paulinas, ela já tem um nome para quem vai e quem escreveu, mas Hebreus ele não é assim. A carta aos Hebreus é a única que não tem um autor declarado. Não tem essa clareza. Eu e você, nós não podemos dizer quem escreveu Hebreus foi tal. Orígenes de Alexandria, isso aqui é interessante, que todos os estudiosos citam ele. Ele é um teólogo lá do 3º século, ele resolveu esse problema na história da igreja. Ele vai dizer assim, ó: quem escreveu a epístola é conhecido somente por Deus. Pronto, está resolvido o problema. Deus sabe quem escreveu a epístola. Então, o consenso, meus irmãos, é que o autor de Hebreus, seja ele quem for, ele é um autor e um escritor muito talentoso, porque o vocabulário, o grego de Hebreus, ele é vasto. E quem escreveu, ele tinha um forte conhecimento da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E durante toda a história da igreja, muita gente chuta quem foi o autor de Hebreus. Então,
Paulo é um candidato forte, Apolo é um candidato, Barnabé é um candidato, Silas é um candidato, Clemente de Roma é um candidato. Tem até alguns que especularam que Maria, mãe de Jesus, foi quem escreveu a carta, mas, como se diz Orígenes, quem escreveu a carta de Hebreus, só Deus é quem sabe. Então, não importa para nós quem escreveu. O que sabemos é que o autor, ele era conhecido de maneira pública de quem recebeu a carta, e que essa pessoa que escreveu, ele ouviu, caminhou com o apóstolo, ou os apóstolos, a gente não sabe, mas é alguém próximo, pertinho ali. Então isso é o que importa. Isso dá o quê? Confiança de que a carta ela não foi escrita por alguém alheio ao ensino de Jesus, porque ela é totalmente coerente. Tanto é que ela é a carta que mais cita o Antigo Testamento. Não é verdade? O verso 18 e 19 do capítulo 13 vai dizer assim, ó: orai por nós, pois estamos persuadidos de que temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, provavelmente aqui, alguns vão dizer que pode ser Timóteo que escreveu a carta, e ele, quando foi visitar Paulo, lembra? Timóteo vem depressa, traz uma capa e um livro, que o trem está feio aqui. Então, alguns vão dizer, porque lembra, quem matou Paulo? Nero. Então, Paulo morre nessa década. Paulo morre ali em 62 a 64 ali. Então, alguns vão chutar que talvez quando Timóteo vai visitar Paulo, ele fica preso. E aí, então, eles estão familiarizados com Timóteo, eles estão familiarizados com os apóstolos, é alguém que conhecia. Então, os leitores originais conhecem a caligrafia, conhecem quem escreveu a carta. Talvez o autor tinha prometido que ia escrever para eles, por isso que não importa, eles sabiam quem escreveu. Talvez ele temesse também ser executado, porque lembra, nós estamos aqui no Império de Nero, ele mata. Para você ter uma noção, isso quem conta é a história, fora da história da igreja. A história vai contar que Nero, ele iluminava as ruas de Roma com as pessoas. Então ele capturava os crentes, jogava piche ou betume, pendurava e faziam tochas vivas. Então ele iluminava as ruas de Roma com gente pegando fogo. Ele era mau, terrível. Então talvez o autor de Hebreus, eles sabiam quem escreveu, mas talvez, não vou colocar meu nome aqui porque não está fácil. Pode ser. Então, local de origem da carta, de onde surgiu a carta. Então não apenas o autor ele é desconhecido, mas também ele não diz de onde ele escreveu. Mas ele vai dizer, lá no verso 24b do capítulo 13, ele vai dizer, os irmãos da Itália, ou os da Itália vos saúdam. Então, aqui tem não é um problema, mas aqui os estudiosos vão dizer que esses da Itália, tanto pode ser entendido como o pessoal da Itália escreveu para a Itália, ou o pessoal que está na Itália escreveu para o pessoal da Itália que está fora da Itália. Então não dá para bater, porque até todo o contexto aqui. Mas o fato é que essa é a dinâmica. Então provavelmente eles vão dizer que talvez são crentes da Itália que por causa da perseguição estavam em outro lugar. Lembra? Mais uma vez, Nero. É Nero. A gente não dá sopa. Nero está solto. Por isso, meus irmãos, que nós temos que louvar a Deus,
Porque nós vivemos num tempo maravilhoso. Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. A gente vê filme, às vezes a gente fica nem indignado. Mas alguém chegar, me dar um tapa na cara, porque eu sou crente, tomar o que eu tenho porque eu sou crente, me prender simplesmente porque eu sou crente, a gente não está preparado para isso. Eu lembro até hoje que eu entrava desde quando eu entrei desde sempre, eu nutria no meu coração, eu queria sofrer por Jesus. E eu falava, eu aguento sofrer por Jesus. E eu gosto de estudar um pouco a teologia do sofrimento. Então eu falei, eu dou conta desse trem. E eu fui nutrindo isso, aí eu passei pelo seminário, lá no seminário a gente sofre algumas coisinhas, né? Pouquinho demais, mas eu falei, eu sou bom nesse trem, eu acho que eu dou conta de sofrer por Jesus. Aí, meu irmão, quando eu peguei Covid, eu nunca vou esquecer, quando a mulher colocou um negócio na minha cara e eu não conseguia respirar. E eu entrei num pânico, desesperado. Porque eu falei assim, agora eu vou morrer. E foi assim, muito rápido, porque eu não conseguia respirar. E o meu problema é que eu não conseguia respirar. Eu falei assim, agora eu vou morrer. E eu entrei em desespero porque eu não conseguia respirar aquele negócio. Eu chamei alguém e aí era uma máquina, um negócio desesperador. E aí foi o Espírito Santo que falou no meu coração, uai, você não quer sofrer pelo Evangelho? E aí eu tive convicção, Senhor, eu estou fora desse negócio, porque esse aparelhinho aqui já me arrebentou, então, muito obrigado. Aí eu sou mais cauteloso para falar desse negócio, porque se um aparelhinho no rosto já me deixou desesperado, sufocado, imagina sofrer de fato, dor física, perdas materiais, perdas, né, de pessoas que a gente ama de fato e de verdade. Não, meu irmão, se não for a graça do nosso Deus, mas esse é o contexto desses nossos irmãos. Então, quem que são os destinatários da carta? Então, além do autor e do local de origem, os destinatários eram hebreus que também são desconhecidos. Então, o título, Epístola aos Hebreus, sugere que eram cristãos judeus, o que corrobora por referências em toda a carta que indicam a familiaridade com as práticas e as instituições judaicas, porque a tradição judaica ela é muito forte na carta. Então, eles eram conhecedores da lei de Moisés e toda essa dinâmica. A gente vai ver durante toda a carta a ênfase no sacerdócio, no templo, o sacerdote de Jesus, ele é superior e tudo. Então, tudo isso aqui, né? A generosidade dos leitores indicam que eles não viviam na Palestina. Então, isso tudo está marcado no texto, e isso é bom uma informação para nós. Então, eles são um povo generoso. Então, eles não estavam na Palestina, porque a Palestina vai mostrar para nós, com todo o contexto, em Romanos, em Coríntios, que eram cristãos pobres. Então, peraí, eles precisam da generosidade, eles não têm como ser generosos. Então, essas marcações que parecem ser insignificantes, mas isso vai trazendo para nós, meus irmãos, um clareamento para a gente começar a entender tudo aquilo que Deus quer conosco na carta. Então, além disso, o autor cita consistentemente a Septuaginta, sugerindo aqui que ele escrevia para esses judeus da diáspora. Então, são judeus que, quando tem perseguição, e os judeus, eles começam, a diáspora dos judeus, começam desde o primeiro templo. Então, desde quando a Síria vem, gente corre. Aí vem a Babilônia, gente corre. Só que ainda eles voltam depois da Babilônia. Mas depois do ano 70, que é destruído o templo, aí acabou. Aí você vê que o Israel só é instituído como Estado novamente agora, na década de 60 desse século passado. Então, a coisa apertou, o judeu espalhou pelo mundo inteiro. Então, meus irmãos, nós não temos essa noção do que eles sofreram, os primeiros cristãos sofreram. E isso tudo aqui, pelo simples fato de não serem judeus, mas de serem judeus e cristãos. Então, será que tem essa noção? Será que a gente tem isso? E as evidências internas vão mostrar que esse pessoal era crente. E majoritariamente convertido do judaísmo para o cristianismo. Eles eram imaturos na fé e eles estavam vacilando por causa da perseguição, como
o autor vai mostrar que provavelmente os residentes lá estavam vivendo isso tudo. E qual que é o gênero literário? Então, diferente de qualquer outra carta do Novo Testamento, Hebreus é interessante Hebreus porque ela muda a dinâmica de epístola, porque epístola é um gênero literário que é novo, que os escritores bíblicos que introduziram então na história. Por isso que a epístola ela tem quem escreveu e o destinatário. Mas aqui nós não vemos isso. Então, quando a gente lê, você é exposto aqui a um estilo de pregação da igreja primitiva. A carta de Hebreus, ela é um sermão. Isso que a gente vai ver durante todo esse tempo, que a gente vai gastar alguns domingos, é um sermão. É por isso que lá no verso 22 do capítulo 13, olha aqui que o autor vai dizer: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ó, aqui é um sermão, 13 capítulos, e ele vai dizer que ele escreveu resumidamente. Alguns brincam, dentro dos estudiosos da igreja, que quem escreveu a carta aos Hebreus foi mulher. Porque ela falou e não disse tudo que ela queria. Tem até uma teoria que pode ter sido a Priscila, esposa de Áquila, que escreveu. Mas só Deus quem sabe. São só suposições. E algumas são brincadeiras. Então, meus irmãos, Hebreus aqui, quando ele usa essa designação aqui, palavra de exortação, aqui no verso 22, eu e você, nós estamos diante de uma pregação escrita do primeiro século. Você já parou para pensar nisso? Você está diante de uma pregação escrita. Aí você acha que eu prego demais? O autor de Hebreus escreveu a carta, 13 capítulos, e ele vai dizer, essa breve exortação. Então, você vê que desde sempre o pessoal pregava demorado. Desde sempre na história da igreja. Teve um autor que sobre isso, Hebreus ser um sermão escrito, ele vai dizer que Hebreus ele captura a essência da pregação primitiva. Ele vai dizer assim, Hebreus é um sermão enraizado na vida real, voltado para uma comunidade local de homens e mulheres que se viram vulneráveis a circunstâncias adversas, além de seu controle. A epístola reflete tanto o privilégio quanto o custo do discipulado, sendo uma resposta pastoral, sensível à fé enfraquecida de cristãos mais velhos e cansados, que corriam o risco de abandonar seu compromisso. Seu objetivo é fortalecer esses crentes em meio a uma crise, encorajando-os a permanecer firmes na fé e advertindo-os sobre o julgamento de Deus caso recuassem. As exortações à fidelidade e à aliança e à perseverança são baseados em uma nova compreensão da obra de Jesus e de seu sacrifício. Outro comentarista faz uma descrição detalhada desse gênero literário peculiar de Hebreus aqui, afirmando que Hebreus é chamado de fato de epístola, que epístola é uma carta, mas ela é peculiar e na verdade ela começa com um tratado teológico, um tratado cristológico, prossegue como um sermão e conclui como uma carta. Então esse é o gênero literário e a gente vai perceber isso. Então, durante toda a exposição aqui, meus irmãos, você vai observar que Hebreus, ele vai alternar. E aí eu peço para você, quero chamar você para se empenhar nessa jornada em Hebreus, que você faça devocional, daqui até quando a gente terminar, faça suas devocionais em Hebreus. E quando você lê Hebreus, você vai perceber como ele tem essa cara de sermão, porque ele traz um aspecto teológico e ele aplica, aí ele traz teologia e aplica. É igual o sermão.
Que é diferente, por exemplo, Paulo, quando ele escreve Efésios, ele até o capítulo 4, ele traz o corpo teológico, as doutrinas. Mas a partir do capítulo 4, ele vai trazendo aplicações. Hebreus não, ele traz a doutrina e ele aplica, doutrina e ele aplica. Então, é um sermão. Então, essas exortações pastorais aqui sempre vão vir depois das explicações teológicas. E quando eu e você reconhecemos esse recurso usado aqui pelo autor, facilita a compreensão. Então lembre, você vai ler Hebreus agora, você vai ver, ele vem com a porção doutrinária e já aplica, porção doutrinária e aplica, eles são dinâmicos. Então o objetivo e o tempo inteiro é claro e constante, que é o quê? Fortalecer a fé dos crentes em Cristo, mostrando que Cristo é melhor, Cristo é superior. Ele está apontando para Cristo. Porque lembra, nós estamos aqui num contexto de perseguição. Os crentes já estavam cansados, tinham perdido tudo. E alguns estavam sendo forçados a desistir da fé. E aí ele escreve para fortalecer, para encorajar. Por isso que você vai prestar atenção, que ele vai, desde o começo, mostrar que Cristo é superior, Cristo é melhor. Cristo é melhor, meus irmãos, Cristo é superior. Por isso que ele faz uma comparação o tempo inteiro com o Antigo Testamento. Então, ele está levando Cristo diante dos olhos desses cristãos que estão vacilando, que estão querendo fugir do compromisso. E ele quer encorajar para que esse povo continue perseverando, meus irmãos, com esperança, com amor, unido, ensinamento profundo e uma orientação pastoral, que isso acontece de forma inseparável. Então ele traz a doutrina e ele explica aquilo que ele está exigindo. Então Hebreus, ele vai mostrar que Cristo é melhor. Vou até passar uma tarefinha para você, que foi quando eu tive exposição de Hebreus, aula de introdução a Hebreus no seminário, primeira aula nossa, o pastor falou assim, pastor Zé Humberto, vocês vão ler toda a carta de Hebreus e todas as vezes que você vê a palavra superior, melhor, você circula. E na próxima aula você traz para nós. Então você vai observar que ele fala de 8 vezes em todo o texto sobre essa superioridade, ou que Cristo é superior, ou que Cristo é melhor. Então ele vai dizer assim, a esperança de Cristo é superior, é melhor, a aliança de Cristo é superior, a promessa é superior, o sacrifício é superior, então a pátria que Ele nos espera é superior, a vida, tudo isso Ele vai apontando. Então quando você vai lendo, Ele vai marcando, Cristo é melhor, não desista, Cristo é melhor, Cristo é superior, o sacrifício dele é melhor. Aí ele vai dizer no começo da carta, Cristo é maior e melhor que os anjos, Cristo é maior e melhor que Moisés, Cristo, ele traz a galeria da fé. Olha, esses homens da fé fizeram tudo isso. Aí ele vira no capítulo 12 e vai olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então, a carta é para mostrar Cristo, meus irmãos, Cristo, o discipulado de Cristo, caminhar com Cristo. É difícil, mas é melhor, é superior. Então, Hebreus, meus irmãos, ela é uma carta que encoraja a permanecer firme, suportando até o final. Porque perdas constantes e muito tempo de sofrimento estava fazendo o quê? Imagina. Tem gente que dentro da igreja que até sofre, mas se sofrer muito, desanima, quer sair da igreja. E aí, olha para você ver, tanto que é interessante, quando você vai olhar para as escrituras numa perspectiva do autor, escrevendo para um povo que sofre, e sofre um sofrimento árduo por muito tempo. Lá em Hebreus 12:4, ele vai dizer assim, na luta contra o pecado, não tem resistido até o sangue. Ei, não desistam, vocês não sangraram resistindo à tentação, resistindo ao pecado, resistindo à perseguição. Não deixem Cristo, Cristo é melhor, Cristo é superior. A esperança é melhor, ela é maior. Então, quando a gente vê esses detalhes, você observa que ele está querendo encorajar. O sofrimento prolongado acontecia o quê?
pessoa estava tentando buscar um recurso fora da igreja. Olha o capítulo 5, dos versos 11 e 14, o que ele vai dizer? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm suas faculdades exercidas para discernimento, não somente o bem. Olha para você tanto que é interessante. O povo estava sofrendo, muita gente está querendo desistir, muita gente está voltando às práticas do judaísmo, e você não vê o autor falando assim: ei, não faz isso não. Olha a exortação. Vocês estão sofrendo do jeito que vocês estão sofrendo, é porque vocês são meninos. Vocês já deveriam estar em outro nível de cristãos, maduros, com intimidade maior, e aí vocês passariam pela aprovação com mais facilidade. Então olha o autor, olha a Bíblia. Então, meu irmão, quando eu e você olhamos para as Escrituras de maneira clara, a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém, não. A Bíblia não fala assim: vem aqui, sua vida vai melhorar. Calma, está passando. Eis que eu vejo alguém te entregando uma chave, uma porta está se abrindo. Não tem isso não, meu irmão. A exortação é: ei, vocês são menino? Se vocês tivessem crescido com o alimento que vocês já receberam, vocês estariam firmes e passando por isso tudo de maneira mais saudável. Vocês não estariam estremecendo, com vontade de abandonar a igreja, com vontade de abandonar a fé. É por isso que ele vai escrever 10, 24 e 25, que todo mundo sabe de cor. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, meu irmão, se você deixa de congregar, ou se o congregar na sua vida é só mais alguma coisa, a sua fé não é fortalecida, você não é enriquecido, você não é amadurecido, porque você não tem conhecimento, você não tem prática, você não vive a vida comum da igreja. Seu conhecimento é pequeno. Eu vi hoje na internet, alguém escreveu assim, se você passa uma hora só na igreja durante a semana, Jesus não é o seu Senhor. Eu falei, é verdade. Porque às vezes, a grande maioria de nós, meus irmãos, só pega na Bíblia para vir para o culto. Só ora aqui. Só lembra aqui. E aí a gente está falando que Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Deus, nós amamos a Jesus, mas durante a semana, você não está nem aí. É por isso que a perseguição está firme, a coisa está apertando, o chicote está estralando, mas não deixe de congregar como é costume de alguns, meus irmãos. Mantenhamos firme, vamos que vamos. Jesus é melhor, Jesus é superior. Olha o capítulo 12, e eu quero ler o capítulo 12 mais outro versículo para a gente encerrar. Olha o capítulo 12, do 1 ao 3. Depois da galeria da fé. Olha o que ele vai dizer. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem que é? Jesus, ao qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Olha para Jesus. Se está achando que está difícil para você, olha para Jesus, o que ele suportou para que você tivesse redenção, justificação e vida. Olhe para Jesus. Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior.
E aí, meus irmãos, ele encerra a carta no verso 22. E ele fala um negócio que eu e você nunca devemos esquecer na nossa vida, jamais. Que a gente vai falar muito disso na carta aos Hebreus. Olha o capítulo 13, o verso 22. Ele vai dizer: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Suporte o que eu estou dizendo para vocês, aguenta firme. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. A NVT traduz assim, ó: suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Ele escreve 13 capítulos, ele discorre, ele ensina, ele aplica. E ele vai dizer: meus irmãos, prestem atenção. E é isso que eu e você temos que fazer, meus irmãos. Prestar atenção nas Escrituras. Então observa, um olhar panorâmico, simples na carta, a gente já percebe a riqueza do que a gente pode encontrar aqui. Então essa é a carta que a gente vai passear. Na verdade, a gente vai morar nela por um bom tempo. Então faça devocionais, leia, releia, leia de novo, releia de novo, circule, anote as dúvidas, para que Deus possa falar conosco. E como autor de Hebreus, preste atenção naquilo que eu escrevi. É Deus falando, meu irmão. Se você acha que você sofre, nós não vamos desprezar o seu sofrimento. Mas esse povo aqui sofreu coisas que talvez você não vai sofrer. Então você imagina, se Deus virou para esse povo que estava sofrendo e virou: ei, vamos embora, amadureça. Imagine nós que ficamos chorando as nossas pitangas para Jesus. Ai, Senhor, não estou dando conta. Ai, Senhor. E eu não estou falando que não está difícil não, meu irmão. Está difícil. As nossas lutas são lutas reais. Mas, meu irmão, lembra que Cristo suportou oposição maior, sofrimento maior, por causa de mim e de você. Então, quando eu e você olhamos para essa realidade, aí o preste atenção faz todo sentido. Para que eu e você cresça e pareçamos cada vez mais com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, Ele é melhor, Ele é superior. Jesus, meus irmãos, é Cristo, Ele que salva. É Cristo, olhe para Jesus. O Russell Shedd, que é um pastor, teólogo no Brasil aqui, ele foi muito importante no século passado. E ele, com mais de 90 anos, foram entrevistar ele muito doente, e perguntando para ele: como que está sendo seus dias? Ele falou assim: eu não estou sofrendo assim, porque eu nunca sofri na minha vida é boa, mas eu estou sentindo o meu corpo apagando como uma vela. Eu estou percebendo que cada dia mais eu estou mais perto do meu Cristo. Ele sim sofreu, eu não. O que eu estou sentindo nesses dias nem se compara ao sofrimento do meu Cristo. Alguém sincero que falou: Senhor, eu estou sofrendo, mas o meu sofrimento não é nada diante daquele sofrimento que o Senhor suportou para que eu pudesse ter esperança eterna. Então olhe para Jesus, olhe para Cristo e preste atenção nessas exortações que nós iremos receber nos próximos domingos. Amém? Vamos ficar de pé?